certa maneira, empatada com a saúde. E aí a gente vai para mais um flagrante numa transmissão ao vivo na TV Globo, agora pela manhã. Esse está entre os assuntos mais falados. Olha só as imagens. Avenida Paulista. É essa a cena, minha gente. A repórter estava ali na Avenida Paulista para falar sobre o aniversário da Avenida Paulista. É a Ju Massaoka, numa entrada ao vivo no programa Encontro, com a Patrícia Poeta, fazendo ali o link dela, conversando. Na Avenida Paulista passa um assaltante de bicicleta, nesse momento ali, ó, tenta pegar o celular da mão dela. Ela consegue segurar o celular. Ela não foi roubada, foi uma tentativa de assalto. Ele não conseguiu levar, ela conseguiu segurar o celular, mas é absurdo. E aí eles vão atrás, né? Ele vai muito rápido e vai embora. Mas mais um flagrante. Recentemente eu lembro que até a gente colocou aqui, né, Omadá, o que aconteceu na Estação da Luz. E agora a gente está falando da Avenida Paulista, que é um dos lugares onde tem maior roubo de celular em São Paulo. E aí, nesse caso, ela estava com um cinegrafista, estava com uma equipe maior, diferentemente da outra repórter que estava sozinha num tripé, se não me engano, né, na outra reportagem, que ele conseguiu levar o celular. Nesse caso, com o cinegrafista, e eles fazem esse flagrante. Essa é a situação de São Paulo. Qual vai ser a solução para isso, Madeleine? A situação que a gente está é uma situação que as pessoas já não estão mais acreditando nas autoridades. Porque, ó, Fabiola, esse caso dessa repórter, a produção do programa que ela estava apresentando é uma produção que geralmente é grande. Tanto nesse programa quanto no da Ana Maria Braga, nunca tem um repórter sozinho na rua. Você tem o operador de câmera, você tem os produtores, e nessa aí, Fabiola, eles mandaram um segurança junto. Então, daí você vê a ousadia do cara, porque assim, o cara sabe que não vai acontecer nada com ele. A gente está numa situação da segurança pública em que deveria haver um ponto de inflexão. Porque, por um lado, quem está na criminalidade sabe que não vai acontecer nada, sabe que vale o risco. Não vai acontecer nada. A pessoa, o cidadão já está tão acostumado. Vê que coisa distópica. Acontece isso, a repórter não só está preparada para segurar o celular e não deixar o bandido levar, porque isso é coisa de quem vive com medo. Se você não vive com medo, você não consegue segurar as coisas na hora, você nem pensa. E ela continuou fazendo a reportagem, porque isso virou o nosso cotidiano. Assim, o que eu estou falando não é que ela errou, que isso, que aquilo. Não seria possível imaginar essa situação numa sociedade onde houvesse uma relação com base na confiança mútua de um cidadão no outro, porque aí a quebra da confiança, que é o que acontece nesse caso, ela seria uma coisa insustentável, a quebra da confiança pela criminalidade. E depois seria completamente atípico, enfim, era uma coisa de parar. Hoje não, roubar o celular é do cotidiano, e a gente está vendo pessoas que não acreditam mais na justiça, no sistema todo, não estou falando judiciário, não acreditam mais que o Estado consiga fazer justiça. Esse é um ponto muito perigoso a que a gente está chegando. E eu não estou vendo uma movimentação das autoridades suficiente para reverter isso. Isso você não resolve botando mais polícia na rua só. Não adianta falar, vamos botar uma viatura aqui. Não é só isso que vai resolver. Eu acho que mostra que a gente passou muito, né? Passou muito. O que é o normal do nosso dia a dia é algo que torna insustentável a convivência em sociedade e a crença numa democracia e num Estado de Direito. É muito perigoso isso que a gente está vendo. O que chama a atenção nessa cena, até volta lá pra gente, se for possível, o que chama a atenção nessa cena é que, assim, ele não tem o menor receio, esse assaltante, de fazer isso. Porque, como a Madá estava explicando, ali no entorno, a gente está vendo a imagem só ali, mas ali no entorno tem um monte de gente ao lado dela. Ele sabe que ela está ao vivo, ela está com o microfone na mão, tem uma câmera focada nela. Ele sabe, ele não tem o menor receio de estar sendo filmado. Certamente ali, pelo que a gente conhece da Avenida Paulista, Madá, antes ou depois ali, tem aquele posto da polícia. Se não tem, é muito próximo dali.
Eles não têm receio nenhum, é exatamente isso que você falou. Nenhum. Não tem receio nenhum de estar sendo filmado, de estar ao vivo, de estar num lugar onde tem uma polícia ali a poucos metros e tenta fazer o assalto.